Olá! A análise de hoje vai mergulhar fundo numa das crenças mais conhecidas sobre o fim dos tempos, o arrebatamento. E olha, é bom se preparar porque a perspectiva que vamos explorar aqui tem o potencial de mudar tudo o que se costuma pensar sobre esse evento. Bom, vamos direto ao que interessa, né? A grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. E se a experiência que a Bíblia apresenta não for sobre uma fuga para o céu, mas sim sobre uma preparação para reinar aqui mesmo, numa terra totalmente renovada? Vamos dar uma olhada nas fontes que sugerem que talvez estejamos diante de um dos maiores mal entendidos doutrinários do nosso tempo. A ideia central que vamos analisar é a seguinte. O evento chamado de arrebatamento não seria uma fuga, mas sim um momento de encontro com o Messias no ar para logo em seguida retornar com ele e estabelecer o seu reino aqui na terra. E a primeira pista vem direto das palavras de Yeshua, ou Jesus. Reparem bem no que está destacado. A reunião dos eleitos acontece depois da tribulação, daquele período de grande dificuldade no fim dos tempos. Ou seja, por essa interpretação, não tem um intervalo de 7 anos, não tem um evento secreto. O que existe é um único acontecimento, a volta gloriosa e visível do Messias para todo mundo ver. Isso nos leva a um outro ponto que é fundamental. Se o destino não é o céu, então, qual é a promessa? As Escrituras, tanto as antigas quanto as mais recentes, parecem apontar de forma bem consistente para um lugar bem específico. Agora vamos ver uma sequência rápida que constrói esse argumento. A primeira citação vem lá dos Salmos, uma promessa super clara e direta. A herança prometida, vejam só, é a terra. E agora pulando para o Novo Testamento, o que a gente vê? Yeshua repetindo exatamente a mesma promessa do Salmo 37. Isso mostra uma continuidade impressionante, né? A ideia da terra como herança continua firme e forte. E para fechar, o livro do Apocalipse amarra essa ideia. O destino final não é ficar passivamente no céu, mas ter um papel ativo, reinar sobre a terra. Parece que a promessa, de Gênesis a Apocalipse, é consistentemente sobre este mundo, só que restaurado. Agora, uma coisa muito interessante é a palavra original por trás de arrebatamento. A palavra grega arpazô não tem nada a ver com sumiço silencioso, secreto. Muito pelo contrário, ela passa a ideia de um ato de poder, de tomar algo com força, sabe? Algo público e bem dramático. E aí é que está o ponto crucial. Como um evento que é descrito como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, que vem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, como algo assim poderia ser secreto? A gente vê aqui o contraste claro entre a ideia popular e a descrição bíblica de um evento que seria impossível de não se notar. Certo. Então, se a Bíblia parece apontar para um evento público e que acontece depois da tribulação, de onde foi que saiu essa ideia de um arrebatamento secreto e antes da tribulação? A história dessa doutrina, acredite, é bem mais recente do que se imagina. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Por quase 1.800 anos, a visão principal da Igreja, desde os seus primeiros dias até os grandes reformadores, era de que os cristãos passariam pela tribulação. A doutrina de uma fuga antes desse período só foi aparecer lá no comecinho do século XIX, com um homem chamado John Nelson Darby. E este número resume tudo de forma brilhante. A doutrina que hoje é tão comum em muitas igrejas tem menos de 200 anos. É uma novidade teológica se a gente comparar com os quase 2 milênios de história do cristianismo. Então, se o foco não deve ser ficar marcando datas no calendário para uma fuga, para onde a gente deveria olhar? As Escrituras dão sinais bem claros, não de um escape, mas sim de que o fim desta era está se aproximando. O apóstolo Paulo é bem direto aqui. Ele dá duas condições que precisam acontecer antes do chamado dia do Senhor. Primeiro, a apostasia, que é um grande abandono da fé. E segundo, a revelação do homem do pecado, que a gente conhece como o anticristo. Então, a pergunta muda. Não é mais quando vamos sair, mas sim, será que estamos vendo esses sinais se manifestando? E aqui temos uma mudança de perspectiva muito poderosa. A tradição judaica chama esse período de Shevlei Mashiach, ou seja, as dores de parto do Messias. E poxa, dores de parto não são um castigo sem sentido, né? São um processo doloroso sim, mas necessário para trazer algo novo à vida. A tribulação, nessa visão, serve para purificar e preparar o mundo para o reino do Messias. Isso nos leva a duas formas de pensar completamente diferentes. Uma é focada em ficar olhando para o calendário tentando adivinhar datas para poder escapar. A outra, que parece ser a mentalidade bíblica, é focada em olhar para dentro, para o caráter.
em viver uma vida de arrependimento e fidelidade hoje, não importa a data. Diante de tudo isso, como é que essa nova forma de entender as coisas deveria impactar o nosso dia a dia? A conclusão nos aponta para ações bem práticas e para uma mudança de foco. A aplicação prática pode ser resumida nestes 4 pontos. Primeiro, arrependimento constante, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Segundo, estudar as escrituras mais a fundo, no seu contexto original. Terceiro, fortalecer os laços com a comunidade, porque essa jornada é coletiva. E por último, alinhar nossas orações com o plano de Deus para a terra, pedindo para que o reino dele venha, e não para que a gente seja levado para longe daqui. E a gente termina com essa pergunta que fica para reflexão. O tipo de esperança que se alimenta define o tipo de preparação que se faz. É uma esperança de fuga, que pode levar à passividade e à especulação, ou é uma esperança de reinar, que exige preparo, maturidade e fidelidade aqui e agora? A resposta para isso, no fim, muda tudo.